Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aí com mais um vídeo utilizando o WhatsBest dentro do Excel. O modelo de hoje se chama Downside Risco Portfolio Model. Ele está disponível, se você não sabe ainda, na pasta onde você instalou o seu WhatsBest. Provavelmente foi no diretório C. Você procura pela pasta WB e o nome desse arquivo é esse aqui, ó, dnrisk.xlsx. Então, você abre ele, ou você faz uma cópia em outro local para você ter o arquivo lá se você precisar mais tarde. E você vai ter esse arquivo daqui. Como que ele funciona? Vamos lá. Existe uma pessoa e ela tem uma coleção de cartas. Acontece o seguinte, essa pessoa também investe em ações. E acontece o seguinte, o custo de vida da pessoa exige que ela tenha um rendimento de pelo menos 11% para que não tenha que vender a sua coleção de cartas. Por quê? Porque se tiver um retorno só de 9%, por exemplo, não vai ter atingido os 11% que a pessoa precisava para manter o padrão de vida e, consequentemente, vai ter que vender parte da sua coleção de cartas para ter o dinheiro para continuar vivendo. E além disso, tem o seguinte, tá bom, a pessoa está fazendo isso, mas ela não quer somente os 11%, já que ela está correndo esse risco. Ela quer um retorno maior. Então, ela requer um retorno de 13%, mas o risco dela ali está associado a ser menor do que os 11%, porque quando for menos de 11%, ela vai ter que se desfazer da coleção de cartas. Então, como funciona esse problema? Existem os cenários do que pode acontecer. Então, por exemplo, o primeiro cenário são a economia ir bem, a economia ir ruim, por exemplo. Ter uma notícia boa para uma das empresas, ter uma notícia boa para outra empresa. Então, são vários cenários possíveis do que pode acontecer. Por exemplo, se eu tivesse 20% da empresa 1, 20% da empresa 2 e os 60% da empresa 3, o retorno médio no cenário 1 seria de 11,6. O retorno médio é a multiplicação aqui de tudo, do ativo 1 vezes o retorno do ativo 1 mais o ativo 2, quanto eu tenho do ativo 2, vezes o retorno do ativo 2, mais quanto eu tenho do ativo 3, vezes o retorno do ativo 3. Com isso, eu tenho aqui um retorno, por exemplo, de 11,6. Então, se fosse nesse cenário e eu tivesse essa configuração aqui de ativos, eu teria um retorno de 11,6. Não atingiria o meu retorno desejado, mas pelo menos eu não teria que vender minha coleção de cartas. Em contrapartida, se acontecesse o cenário de número 2, eu teria um retorno somente de 1,2. E se fosse o cenário de número 7, eu perderia dinheiro. Eu teria um retorno de menos 0,4. O nosso objetivo, então, é fazer com que nós minimizamos o risco, que no caso o risco aqui está sendo calculado pela média ao quadrado do downside risco. O downside risco é o quê? É quando o meu retorno no cenário é menor do que o retorno desse daqui, do que os 11%, o downside risco vai ser essa diferença. Então, por exemplo, nesse daqui eu tenho um retorno maior do que o retorno mínimo aqui, de 11%. Nesse outro, eu tenho de 1,2%. Então, o downside risco desse problema vai ser igual a 11%. Então, 11% menos esse item daqui. Então, é de 9,2. Observe, quando eu botei aqui o 9,2, automaticamente a restrição aqui ficou como sendo respeitada. O nosso modelo vai descobrir aqui o que então? Vai descobrir quanto que eu vou investir em cada uma dessas ações e vai também definir aqui, vai fazer essa conta que a gente fez, tá? A gente não pode simplesmente deixar essa diferença, por quê? Porque se eu tivesse um valor aqui maior do que os 11%, se eu colocar 0,11 menos esse valor, eu ficaria com valor negativo, e eu não quero ter valor negativo aqui, tá? Eu só quero ter aqui os valores positivos, ou seja, para o downside risk, só me importa quando o meu retorno é para menos do que eu quero, tá? Não importa se é para mais. Se for para mais é até bom, né? Por quê? Porque quando ele calcula aqui, ele faz a média ao quadrado, ou seja, ele leva tudo ao quadrado e divide pelo número de itens, que no caso são 7 cenários.
Então, se eu tenho aqui um valor de menos 0,6, ele vai estar somando um risco, mas esse risco é tudo bem, tudo ok ocorrer ele, porque eu vou estar com um retorno maior do que o que eu desejo. Então, nosso objetivo é minimizar isso daqui. E temos que investir aqui, então, 100% do nosso capital. Vou clicar aqui para solucionar. Olha só que interessante, então, devemos investir 38,1% no ativo 1, 32,4% no ativo 2 e 29,5% no ativo 3. Existem somente, então, 4 cenários que... eu alterei aqui e esqueci de alterar, né? Então, deixa eu apagar aqui o que eu tinha feito e eu vou solucionar o modelo de novo. Pronto. Mas a solução continua a mesma. Vamos lá, então. Existem apenas 4 cenários que eu tenho um retorno negativo. Aqui coincidiu que eu botei a fórmula justamente na que tinha um menor valor, que ficaram negativos, então por isso ele ficou com o mesmo valor. Vamos lá, então. O primeiro, o segundo cenário, o cenário de número 5 e o cenário de número 7. Com isso, a média quadrada dos desvios, quando eu vou ter que vender a minha coleção de carteiras, de coleção de figurinhas, é igual a 0,2828%. Uma coisa que eu colocaria que alternaria nesse modelo é não exigir que eu investisse 100% do meu capital, porque às vezes não é necessário. Vamos ver se nesse modelo aqui em específico é necessário que eu invista 100% do capital. Basta colocar que não precisa ser 100%. Não precisa ser 100%, é a mesma coisa de falar que tem que ser menor ou igual a 1. Vamos ver se muda aqui. Deixa eu alterar aqui. Menor ou igual a 1. Dá um Enter, pronto. Vamos solucionar e ver se muda alguma coisa aqui no nosso modelo. Não mudou. Então, isso daqui seria bom, por exemplo, se a gente tivesse um ativo que fosse muito ruim. Então, às vezes, eu não investiria nele. Mas nesse problema, ele não fez diferença alguma. Continuamos com a mesma resposta e com o mesmo resultado aqui. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu junto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!